Já estamos de volta com o nosso Bom Astral dessa quinta-feira. Agora nós vamos receber ela, que é uma querida, que vai estar com a gente aqui todas as quintas-feiras, tá? Então você vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela, que é psicoterapeuta. Olha, eu vou te dizer, viu? Domina uma série de assuntos. Neurocientista também. Eu estou recebendo hoje a Ana Chaves para um bate-papo sobre o divórcio cinza. Você já ouviu falar nesse termo? Sabe o que significa? Então fica com a gente que você vai entender agora mais a esse respeito. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Edu. Que honra estar aqui, né? Toda nossa. Conversando com vocês de casa sobre esse tema incrível e que muita gente não conhece, né? Esse termo do divórcio cinza. Então a gente vai ser permitido entrar na sua casa trazendo um pouco de conhecimento para você, né? Que está vivendo este momento da sua vida. Eu mesmo não conhecia o divórcio cinza, né? Quando nós estávamos combinando, gente, na reunião de pauta, que eu fui pesquisar a respeito para a gente poder conversar aqui no programa, não conhecia o termo. Então, se refere ao divórcio de pessoas 50 a mais? Sim. E ele tem acontecido, Edu, muito frequente, né? Há um aumento de 30% em Uhum. relação a alguns anos atrás, em que 10% das pessoas, 50 a mais, nesse fluxo do divórcio, né? E a gente tem visto isso acontecer com muita frequência, com decisões de ambos os sexos. Isso é muito importante de dizer. Uhum. Então, gente, você inclusive que está passando por essa fase e quer compartilhar a sua experiência ou fazer alguma pergunta para a Ana a esse respeito, eu vou liberar aqui o WhatsApp do programa, tá? Para aí, né, os atendimentos, a participação do público. Então, você que 50 a mais está passando por essa fase ou tem insegurança, né? Porque muita gente, são muitas as inseguranças, né, Sim, sim. nesse momento. Porque quando a pessoa é mais jovem, às vezes ela fala assim, vai ser mais fácil para eu refazer a vida, né? Mas a Isso. pessoa 50 a mais bate muitas inseguranças, que é o que a gente vai falar agora. Então, quer compartilhar a sua experiência conosco? Manda no WhatsApp, código 11, número 962710106. Tá aparecendo aí na tela, tá? E se você não quer falar seu nome real, não quer se identificar, não tem problema. Manda um nome fictício, tá? Que pra gente vai ser o bastante, só para você saber que a gente está falando contigo, né? E te dar essa orientação especial. Código 11, número 962710106. Manda no WhatsApp. Agora, realmente são muitas as inseguranças, né, Ana, que o pessoal São, tem? são muitas as inseguranças, porque o divórcio, em termos gerais, ele já gera muita insegurança. Porque a pessoa ela cria como uma vida profissional, né? Ela cria toda uma expectativa em torno de construir uma história com aquela pessoa. E de fato, quando a gente fala do divórcio cinza, ele realmente é uma história. Tem pessoas que estão há 30, 40 anos juntos, né, ou mais, e elas construíram uma história, construíram uma vida, tiveram filhos juntos. E você recomeçar tudo isso gera insegurança em qualquer idade. Mas o divórcio cinza, ele vinha acontecendo com mais frequência, por que esse aumento de 30%? Justamente por causa da longevidade. As Uhum. pessoas estão tendo, né, envelhecendo mais com qualidade. Eu não sei se você lembra, mas assim, eu me lembro da minha avó e das amigas da minha avó, com 40 anos já eram umas senhorinhas, vestidinha Sim. de, a gente chama lá em Salvador de chambre, né, aquela roupinha bem de senhorinha. Hoje eu Uhum. fico me imaginando, eu sou uma mulher 40 a mais, né, Uhum. e eu não me vejo nessa situação. Então, a vida ela pode começar Até a nossa nessa. concepção hoje em dia é essa, né? Que a vida começa aos Isso. 40. Isso. E um outro ponto importantíssimo para quem está vendo a gente é que mudou a concepção de relacionamento. Uhum. As pessoas hoje, elas estão tendo a oportunidade, né, de entender como funciona o relacionamento, como elas querem, como elas se sentem felizes. E por esse motivo, talvez elas estão se tornando mais exigentes. Então a gente está à frente, né, de uma nova era
Então, o divórcio cinza, ele vem acontecendo muito por essas e outras causas também. Tem a síndrome do ninho vazio, que quando os filhos saem, né, em especial as mulheres, elas relatam muito de que, de repente, elas se veem morando numa mesma casa, mas sozinha. Uhum. Por quê? Porque não houve a construção desse relacionamento. Tudo foi em função dos filhos, em função da vida, né? Da família, mas não do casal. Que é a solidão a dois que a A gente solidão a fala, né? dois. A solidão a dois. Muito triste também, né? Você Muito. perceber que você viveu, sei lá, 40 anos da sua vida, 30 anos, né, com uma pessoa e que aquilo não se sustenta, né? Que somente quando os filhos saem e você vê que é você e a pessoa, não tem mais nada, Não né? tem mais nada. E isso é muito importante da gente estar falando, não só do divórcio cinza. Para qualquer pessoa que está se relacionando, é muito importante que você entenda que a vida a dois, ela existe mesmo tendo filhos, mesmo tendo uma carreira. Você tem que semear, né? Você tem que estar ali regando essa relação. E eu não falo só de casamento, aqui a gente abrange todas as relações, elas precisam ser regadas, elas precisam ser cuidadas. Uhum. E o casamento, ele não foge disso. Né? Então, assim, é muito importante que essas pessoas elas entendam que no decorrer da vida você não pode se desleixar. Você começou um casamento, quando você está naquela fase do namoro, da paquera, você se arruma, você tá cheirosa, Se cuida, você né? você se cuida e se prepara para aquela pessoa. E por que que quando o tempo passa, você deixa isso passar, né? Então, Uhum. assim, é muito importante que você entenda que aquela mesma situação do início que você usava todas as suas ferramentas para poder, como um pavão, né, para chamar a atenção, o Uhum. relacionamento a dois, todos os dias que o dia amanhece, você tem que ter consciência de que é o recomeço, Uhum. que você é importante que você regue da sua forma. Desde, por exemplo, eu gosto muito, isso é uma particularidade minha, mas que eu falo muito com minhas pacientes, mentoradas, que eu falo, que mal de você colocar um café, né, arrumar uma mesa bonita para sentar com a pessoa que você está, se Uhum. arrumar para estar em casa, cheirosa, bonita, né? Isso vem se perdendo muito com essa concepção do feminismo e do machismo exagerado. Eu sou uma pessoa, como profissional e como ser humano, que eu prezo muito o equilíbrio das coisas. Uhum. Então, a gente tem que estar muito atenta, em especial as mulheres, para não se perder nesse feminismo doentio em que você acaba se masculinizando, acaba saindo da sua energia feminina. Energia não é sexo, Uhum. porque todos nós nascemos com a energia ou feminina ou masculina. E a mulher ou o homem que se perde e desequilibra dessa energia vai gerar sofrimento e isso vai afetar a sua relação. Então, gente, fiquemos atentos aí, né, em relação a isso, para cultivar essas energias, essas polaridades adequadamente, tá? Agora, muita gente tem insegurança também com a parte financeira, né? E isso amarra, né, bastante também a tomada dessa decisão, porque a pessoa pensa, como vai ser daqui para frente? Mulheres em especial, tem muitas que acabam se dedicando à família, né, à vida de esposa, de mãe, né? E de repente deixam a vida profissional ali de lado, o que pode ser uma armadilha muito grande, né? Às vezes se vem nesse momento e falam, mas eu não sei se eu vou dar conta de bancar tudo só, eu tenho medo de repente ele me deixar ali desprevenida, não me dar a segurança que eu preciso, né? Não me auxiliar a recomeçar minha vida, né? E isso é uma coisa que dá uma travada, né? Você sabe, Edu, que até mulheres financeiramente independentes têm essa insegurança. Uhum. Isso é um laboratório que eu tenho visto, né? Como eu sempre falo, que eu fui escolhida por mulheres e homossexuais para atender.
Uhum. E eu vejo muito esse laboratório. Mulheres que têm uma vida financeira, uma vida profissional próspera, Uhum. mas que se questionam se vão conseguir. De fato, se nós olharmos, né, com um olhar com uma lupa, é um desafio. Por quê? Porque quando você casa e você constitui uma família, traz a sensação, e é real, do 50-50, Uhum. né? Daquela pessoa que está dividindo a vida, que está dividindo as dores e os amores com você. E naquele momento você se desacostumou, em especial as mulheres do divórcio cinza, porque normalmente são muitos anos de relacionamento, você já não sabe, vindo para a minha área, o seu cérebro ele já não entende o que é viver sozinho. Costumou, Ele né? já acostumou, já virou um Até hábito. na divisão das tarefas, né? Porque daí o Totalmente. casal já tem ali arquitetado, eu pago as contas, né? Ou ele paga as contas e eu saio, sei lá, para fazer as compras de casa, e aí já Isso. tá tudo meio que dividido, né? Tudo que Ali meio de dividido. quem faz o quê, né? Quem arruma o café, quem arruma a cama, e aí a pessoa de repente se sente insegura, né? De fazer tudo sozinha, dali em E diante. assim, dos pequenos detalhes. Eu já escutei, inclusive, por Hum. exemplo, nossa, será que eu vou dar conta de levar meus filhos na escola, sair para trabalhar e depois buscar nos dias que foi estipulado que eu estaria com meus filhos? Aí Uhum. você para, é uma coisa prática, é uma coisa simples, mas que gera essa insegurança, gera esse temor, né, nas pessoas. E que a gente precisa olhar com um olhar de acolhimento. Por quê? Porque de fato se torna desafiador para uma pessoa que não está passando pelo que o outro está passando, ele compreender esses receios. Mas se você se coloca no lugar aonde aquela pessoa diariamente, vamos dizer, ela leva o filho para a escola e há 30 anos, 20 anos o marido busca. De Uhum. repente, ela vai ter que mudar a logística dela inteira para ela também ir buscar quando ela estiver com os filhos. De fato, é um desafio, em especial numa cidade como São Paulo, cidades grandes que trazem esse desafio com o trânsito, tudo muito distante. Uhum. Gente, então a situação é bem complexa, viu? Quer mandar seu relato pra gente? É um momento terapêutico aqui, viu, na TV. Você pode contar a sua historinha aí, o que está acontecendo, quais são suas inseguranças e receber uma orientação especial aí da Ana Chaves, que é mentora, vai te ajudar aí a desenvolver uma nova consciência em relação ao assunto, né? O nosso objetivo aqui no programa é te fortalecer. Então manda pra gente aí o seu relato, o WhatsApp é 11 número 962710106. Participe aí dessa conversa, tá? Agora, Ana, e aquela frase, em ruim com, pior sem? Né, o pessoal fala muito desse ditado, né, no sentido de, às vezes as coisas não estão legais, mas elas realmente acham que pode piorar ao não ter a pessoa ali do lado. Então ela não está satisfeita, né, mas ela tem medo de que o estilo de vida, né, piore, né, a forma como ela leva a vida piore sem a pessoa. Então, talvez também é preciso que a pessoa comece a se planejar, né, antes de tomar essa atitude, né, de como ela pretende seguir a vida dela após o divórcio, né? O relacionamento não pode ser visto, acho que nenhum relacionamento eu entendo que pode ser visto como descartável. Uhum. Em especial, o relacionamento a dois, quando você constitui uma família, quando tem filhos envolvidos, quando tem energia, né, de bens envolvidos, porque acaba comprando uma casa junta, acaba investindo, acaba tendo conta conjunta. Então, tem que existir um planejamento, tem que existir uma certificação, né, daquilo que você deseja de fato. Por quê? Porque quando envolve, né, algo tão profundo quanto um casamento, você tem que ter ciência de que você não deve brincar com o emocional de ninguém. Brincar com o emocional é um jogo perigoso. Então, é necessário porque vai viver um luto, vai haver sofrimento, vai haver a falta. Porém, é necessário que isso seja uma decisão madura, né? E que todas as tentativas, por isso que existe a terapia de casal, existem várias formas de você tentar não destruir aquilo
que você tanto almejou. Aqui a gente está falando de um relacionamento saudável e que foi desgastado com o tempo. A gente não está falando sobre violência, toxicidade, a gente não está falando de nada extremo. A gente está falando dessa mulher que, de fato, se dedicou demais aos filhos e acabou se perdendo, né, nessa relação, desse homem que olha e já não compreende esta mulher como a mulher que ele quer dividir a vida, e está tudo bem. O importante é você entender, né, que numa relação sem o extremo não há certo e não há errado, e que cada um decidindo seguir a sua vida de forma respeitosa e da forma de que se faz feliz, está tudo certo. Muito bom. Ana, a Maria Eugênia, ela diz que ela está nessa fase dos 50 a mais, mas ela teve filhos, o que ela considera tardiamente, então são jovens ainda no ponto de vista dela, e que uma preocupação dela em se separar é como que os filhos vão lidar com isso. E realmente, né, muita gente acaba se preocupando, né, e às vezes até fica presa a um casamento por conta de filhos. O que você diria sobre o assunto? Eu diria que você existe antes de ser esposa e antes de ser mãe. O que um filho deseja para uma mãe é uma mãe feliz. Então, se você não está feliz, por mais que você não diga, por mais que você esconda, por mais que você chore em silêncio, muitas mulheres na sua situação choram no banheiro, escondidas, choram nos seus quartos, mas a linguagem não falada para os filhos, elas são muito mais potentes do que a linguagem falada. Então, se olhe no espelho e compreenda que filhos desejam mães felizes. Filhos crescem fortes quando eles têm uma casa em equilíbrio, uma casa em paz, com pais felizes, estejam juntos ou separados. Então, dada a recomendação aí, Maria, obrigado pela participação, viu? Agora, Ana, também tem uma outra preocupação que é a questão da dependência emocional, né? A codependência. Muita gente pensa que às vezes não vai conseguir viver ali sozinho, né? Sem aquela pessoa, apesar de não estar mais feliz, de não estar mais satisfeita, né? E aí, para isso, acho que terapia, em todos esses casos, né, terapia pode ajudar muito, né? A pessoa passar. Todo tipo de dependência, ele está escondendo uma falta. Tá. Então, você precisa buscar a ajuda de um profissional, né? Um profissional sério, porque hoje, em todas as áreas, existem profissionais que não são sérios, não são preparados, né, para estar conduzindo você. Porque eu costumo dizer que nós não ensinamos nada e não fazemos quase nada. A gente só com o nosso conhecimento, a gente conduz para que você se veja no espelho e você veja a luz que existe dentro de você para você tomar as decisões embasadas na sua felicidade. E nesse caso, a pessoa, às vezes, também um risco muito grande é de, por conta da necessidade de ter alguém, ela sai de um relacionamento que ela não está feliz e entra numa fria. E depois ela começa a comparar e vê que, de repente, nem era tão ruim o que ela vivia perto do presente Eu acho atual. muito interessante isso que você está me falando, porque no trajeto eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso. Justamente da importância desse luto. Por quê? Quando você atrai suas relações. Se você atrai, e aí cai na autorresponsabilidade de você entender que você está atraindo homens que lhe traem, homens violentos, homens narcisistas, homens tóxicos, seja o que você está atraindo, o primeiro passo é você entender o que você está atraindo. Depois que você tomou a decisão, se separou, né? Você precisa se olhar. A solitude nesse momento ela é muito importante, visto que você vai entender o que de fato te faz feliz e o que de fato você quer para a sua vida. Porque se você sai de uma relação doentia e entra literalmente na outra, eu não sei o percentual, mas assim, é muito grande o número de pessoas que quebram a cara de novo e cometem os mesmos erros. Até porque você não se deu a chance
de mudar o seu interior, de aprender com os erros e os acertos que você teve na relação anterior. Então, é essencial que esse luto seja Seja vivido vivido. antes de já entrar numa outra relação. É indicado. Uhum. É indicado. Tomar muito cuidado com essa carência também, né? Chega a ser uma carência também, né, É uma Ana? necessidade de nunca estar só. Uhum. Isso pode se tornar um problema. Então, eu acho que nada como a gente aprender a se amar e a estar de bem consigo mesmo, né? Isso. Para depois a gente buscar ficar numa boa com outras pessoas, atrair uma relação, né? Encabeçar aí um relacionamento. Mas essa parte, gente, de você estar de bem aí consigo mesmo, ela é essencial. Agora, a Ana vai estar com a gente aqui toda quinta-feira, trazendo temas relevantes para a gente poder discutir, refletir, entender e você participar aqui ao vivo. Mas eu também convido vocês a seguirem a Ana nas redes sociais, porque tem muita coisa legal, reflexões, cortes de participações em programas e em podcasts também. Então siga no Instagram, a gente vai soltar aqui para você na tela, já está lá, tá? Oficial Ana Chaves, só seguir. Isso. E a Ana também é mentora e faz palestras, né? Até em empresas, né, grupos, é só entrar em contato, né, Ana? Sim, só entrar em contato e será um enorme prazer dividir conhecimento e aprender, né? Porque em cada situação que a gente está, seja no setting terapêutico, seja mentorando, seja palestrando, seja num programa de TV, a gente está sempre aprendendo e ensinando, porque eu costumo dizer que a gente nunca sabe de tudo. Uhum. E para fechar esse tema do divórcio cinza, é você também colocar na balança tudo, né, Ana? Os dois lados, né, da situação, porque às vezes a pessoa está com o olhar tanto ali, né, na insatisfação, e ela se esquece que todo relacionamento, né, mesmo que comece ali com aquela energia toda, aquele fogo da paixão, depois isso vai mudar também, né? Então é tomar cuidado para você não ficar focalizando só no lado negativo também do seu relacionamento. Se relacionar, eu costumo dizer que de fato é colocar na balança os pontos positivos e negativos do que você está vivendo. Casais instagramáveis não existem. O casamento perfeito é aquele que ambos desejam construir uma vida feliz, em equilíbrio e com respeito. Então, tira, né, esse olhar míope só dos defeitos e foca num olhar mais iluminado para as qualidades, porque muitas vezes sobrepõem os defeitos, né? E em relação à mulher, né, e o homem 50 a mais do divórcio cinza, é compreender que o divórcio não é o fim, né? E que hoje, com a longevidade, a vida pode começar quando você decidir. Muito legal, gente. É isso, viu? Você pode recomeçar a sua vida. Então, força, esperança, né? Também, ao tomar essa decisão, pense em tudo de maravilhoso que pode vir também pela frente, né? Isso. E, se necessário, busque o auxílio, né? Busque o auxílio e, inclusive, eu lancei a semana passada um e-book, né? Sobre o manual do pós-divórcio. Ah, é? Né? Que legal! Pode ir na minha página, @oficialanachaves, que tá lá o link. E eu acho que vai te ajudar muito, porque eu construí com muito carinho. É um e-book? Né? É um e-book. Então é um manual do pós-divórcio. Do pós-divórcio. Gente, que legal! Então, ó, o Instagram é esse aqui, @oficialanachaves. Bora seguir, Oficial Ana Chaves. Aí você vai lá na bio, procura esse link, indica para as amigas, né? Manda para aquela amiga também que está separando e que está nessa fase, precisando se refazer, né? Para quem você estiver precisando, indique, porque vai ter uma orientação aí sadia para ajudar a pessoa nessa fase. Ana, muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Pelo Foi uma honra estar aqui. Amei, gratidão, viu? Gratidão a você e a todos. Semana que vem você está aqui com a gente. Sim. Então, combinadíssimo. Tchau, tchau. Galera, intervalo é bem rapidinho, já já vamos falar sobre mediunidade aqui no programa, não sai daí.